Expert Talks. Expert Talks. Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso Expert Talks segunda temporada. Eu sou a Jeane e hoje a gente tem um bate-papo super legal com uma convidada que vai contar a experiência dela no exterior, estudando um novo idioma que ajudou a alavancar a carreira dela. E comigo nesse bate-papo, Maurício, seja bem-vindo novamente aqui no nosso Expert Talks. Muito obrigado, Jeane. É muito legal estar aqui novamente, principalmente quando tem uma convidada especial, falando de coisas novas, diferentes. Então, fico feliz. Obrigado pelo convite mais uma vez. E apresenta essa estrela, né? Vou apresentá-la. A gente está muito feliz porque hoje, inclusive, a gente vai falar de um destino e de um idioma que acho que a gente não tinha falado aqui antes. Ainda no não. Expert Mas deixa Talks. ela falar. Vamos deixar ela falar. Dávila, seja muito bem-vinda. Obrigada. Olá, que tal todos? É um prazer estar com vocês aqui hoje para falar sobre o meu intercâmbio para Buenos Aires, Argentina, com um curso de idiomas em espanhol. Olha, e a gente já percebeu que ela aprendeu muito nesse curso, porque já chegou aqui falando em espanhol. Muito obrigada, Dávila, aí, pela sua presença aqui conosco, compartilhar um pouquinho da sua experiência. A primeira curiosidade que eu tenho, primeira dúvida, né, é entender o que te motivou a escolher estudar em Buenos Aires e o idioma espanhol, né? Então, contar pra gente um pouquinho qual que era o momento de vida, o seu contexto quando você foi fazer esse curso. Legal. Bom, então eu recebi uma oportunidade na empresa onde eu trabalho de ser transferida de área e dentro dessa área falar com outros países. Um deles é a Argentina e a Espanha também. A Argentina está aqui mais perto, né? Então eu comecei a fazer aulas particulares cerca de 2 meses antes de fato concretizar o intercâmbio. E pensei, por que não imergir na cultura de fato, né? Falei, como já vou trabalhar com o time da Argentina, acho que seria legal ficar mais próximos deles com a linguagem também, né? Então, procurei experimento para o intuito de um curso rápido de férias, porque eu tinha 10 dias de férias só para tirar. Então, pensei, preciso de algo rápido para me aprofundar totalmente. Então, procurei experimento, tinha curso de curta duração, que foi ótimo para isso acontecer, se proporcionar. Tô curioso, eu ia te perguntar, antes não perguntei. Seu nome Dávila já parece um nome então, em espanhol. Parece que tem. Da onde vem esse nome aí, Dávila? Me conta aí, antes de fazer a minha pergunta propriamente dita, vai. Bom, da etimologia da palavra vem da província de Ávila, da Espanha, de fato. Olha a conexão! Tá vendo? Era para ser. Já é isso, né? Mas, Dávila, deixa eu fazer uma pergunta, que é uma pergunta, acho que todo mundo tem essa dúvida, esse friozinho na barriga. Me conta como foi a sua chegada na Argentina e o seu primeiro dia de aula. Como você fez um teste, o nível que você estava, que nível você caiu, como foi seu aprendizado? Conta pra gente um pouco disso aí. Cheguei lá no domingo, não tinha aula no dia, então saí para conhecer um pouco a região de Buenos Aires. Né? Você ficou aonde lá? Em Recoleta. Esse bairro é maravilhoso, delícia. Gente, eu adoro. É muito bom, muito legal. Então, tem uma livraria Ateneu muito bem conhecida. Ela é linda, Ela é linda e eu consegui ir a pé da casa onde eu estava. Fiquei em acomodação de família lá. Então, saí para almoçar, fui caminhando até Ateneu, voltei e no dia seguinte me preparei para a aula. Chegando na escola também, fiz toda a imersão. Decidi pegar transporte público, ter o contato ali com os argentinos tete a tete. Como se você fosse uma local, uma legítima argentina. Então, fui atrás do meu bilhete único, que lá é o cartão SUB. Procurei ele, fiz todos os trâmites, fui até a escola. No primeiro dia de aula, fomos muito bem recebidos, né? Todos os alunos. Acho que, assim, importante ressaltar que talvez no dia, na semana que eu estava, tinha muitas pessoas mais velhas, assim, né? Não tinha tanta gente nova, digamos assim, né? Então, dava para perceber que todo mundo estava ali com o intuito de aprender profissionalizar mesmo, sabe? Garantir um segundo, terceiro idioma, né? Então, no primeiro dia a gente
teve uma reunião de boas-vindas, tivemos também um teste de nivelamento para poder fazer a definição das salas, né? Então, separar as salas por turma. Foi fácil esse teste? Estava tranquila? Como é que foi um bate-papo totalmente em espanhol, né? Eles não tem uma plaquinha lá, proibido falar outro idioma que não seja espanhol. Então não rola de soltar um portunhol lá na escola, não, né? Não dá para dar o jeitinho, não. Tem que ser espanhol legítimo. Que é aí que você aprende, né? Exato. É que assim, calha um pouco de, por exemplo, na minha sala de 8 alunas, 7 eram brasileiras. Então, nenhuma de nós sabíamos 100% falar espanhol. Então, uma palavrinha ou outra entre nós, não na frente da professora... Sim. A gente acabava falando, puxando um portunhol sem saber a palavra correta, de fato, né? Mas a professora já corrigia com muita educação. Isso eu acho que foi fundamental, né? Fundamental para se soltar, né? Então, não ter dúvidas, perguntar sem vergonha e ter esse acolhimento, né? Da explicação do porquê que se fala dessa forma e não de outra, né? Sim, você achou que o nível que você... foi colocada, era realmente o seu nível do idioma? Sim, eu achei que foi no nível que eu estava, nas aulas que eu estava, então foi bem bacana. Até meu último dia foi numa sexta-feira, então eu saí com um gostinho de queria mais, sabe? Gostinho de, putz, isso aqui eu não conhecia, então seria ótimo estar mais tempo, né? Você ficou quanto tempo no total fazendo? Você falou que foi curta duração, né? Que você foi uma festa. Fiquei uma semana de curso. Uma semana. E Mal, até aproveitar para te perguntar, esses cursos de idiomas, né? Acho que tem pessoas que às vezes não sabem que tem várias durações, né? Então, a partir de uma semana, você já consegue fazer alguns... O legal é exatamente isso, né? São muitos idiomas. Tem coreano, japonês, russo, inglês, espanhol, italiano, alemão. E as pessoas que geralmente estão trabalhando, é difícil conseguir mais de férias, que um mês, né? É verdade. Então as pessoas acabam fazendo o que a Dávila fez, pega um período curto com uma carga horária mais intensiva e aproveita o máximo o tempo que tem para quando voltar dar esse up na carreira, né? Até uma pergunta que eu ia fazer para ela justamente isso, né? Assim, você falava com bastante segurança, né? Ou quando você, depois desse curso, você se sentiu mais segura? Conta aí, Davis, como foi? Bacana. Então, eu já estava na área nova quando eu decidi fazer o intercâmbio, né? Então, já estava participando de agendas com o time da Argentina, com o time da Espanha. Então, eu entendia, porque eu já estava praticando, tendo aula, mas eu ficava com vergonha de falar, né? Ficava incomodada um pouco de falar e sair alguma coisa errada. Então, acho que mesmo de curta duração, me ajudou bastante a me soltar um pouco mais, ter mais confiança na palavra, né? Então, acho que isso fez total diferença para mim. Acho que isso é fundamental, né? Acho que você vê... Porque quando a gente está na escola, né? Você estudou antes, né? Numa escola, você já vinha fazendo algum curso de espanhol, né? Antes do aula particular, né? Você está ali falando com o professor, né? Então, é um ambiente, vamos dizer, mais controlado. Quando você vai para a vida real e você vê que você consegue se comunicar, que as pessoas estão te entendendo e que você está evoluindo, acho que realmente dá essa segurança, né? Exato. E até na aula particular eu senti diferença, né? Eu fugi um pouco do embate da conversação, então eu gostava muito mais da teoria. E agora eu faço a provocação de puxar uma conversa com a professora, sabe? Então fez total diferença para mim. Eu acho que o legal, né, da viagem é o todo, né? Ela falou, eu fiz questão de viver como um cidadão local, né? Que eu acho que é o que você ganha no intercâmbio, né? São as soft skills que a gente fala. E ter essa experiência, né, de o desenvolvimento, você se torna uma pessoa muito mais flexível, adaptável, morar com uma casa de família, tolerante, né, e principalmente sem vergonha, né, de se comunicar, de falar e se soltar, né, no mercado. Isso é muito bom, acho que ela é um exemplo clássico aí de que um curso curto
pode fazer diferença, né, Jane? Pode fazer super diferença. E o que eu acho legal também da sua experiência é que a Argentina, normalmente é um país, assim, de entrada, né, para brasileiros fazerem sua primeira viagem internacional. Só que muitas pessoas pensam na Argentina como destino de lazer. Não que você não tenha aproveitado, que depois a gente vai querer saber um pouco de como que você aproveitou a cidade nesses dias que você ficou, mas que ele também é uma possibilidade de destino para aprender o idioma, né? Porque afinal de contas se fala espanhol. E eu gostei de você ter aproveitado isso, né? Que você já estava lidando com uma empresa, né? Um segmento da sua empresa que era na Argentina, para conhecer um pouco da cultura. E aí, pensando nisso, teve alguma coisa da cultura argentina que você aprendeu nesses dias que você estava lá, que te ajudou a lidar no dia a dia com as pessoas com quem você fala no seu trabalho, que são lá da Argentina, né? O que culturalmente te agregou essa viagem? Bom, acho que a parte de concordância, algumas palavras, assim, a gente somos do Brasil, mas a gente fala muito ok, né? E assim, perceber um pouco dos costumes e dale, vale, algumas concordâncias assim que são diferentes, não para não usar só o inglês que a gente pratica, né? Um pouco disso. A escola também ela trazia muito disso, né? De colocar a cultura da Argentina dentro da sala de aula. Então, ela trazia um pouco dos costumes, perguntava em espanhol, obviamente, de quais eram as principais diferenças. No Brasil vocês fazem assim, aqui na Argentina a gente faz dessa forma, tem esse costume. Então, foi bem bacana também. Agora eu vou fazer uma pergunta que eu sei que deve ter acontecido, porque acontece com todo mundo. Aquelas palavras que você fala e tem um sentido diferente, a pronúncia errada, acontece muito aí com o Ramon, né? O presunto, acontece algumas coisas. Exatamente. E aí eu queria que você falasse, Davis, alguma coisa engraçada que tenha acontecido com você ou com alguma colega de deu sala. Uma tropeçada. Espanhol é parecido com português. E aí acaba soltando uma bobagens, coisa né? que não deveria. Exato. A gente tem muito essa questão de pensar que o espanhol é muito parecido, né? E a gente se esbarra nos falsos amigos, digamos assim, que são palavras que são para eles uma coisa e para a gente é outra, ou a gente pensa que é a mesma coisa e na verdade não é. Comigo não aconteceu, mas aconteceu com uma colega da escola que estava lá um pouco mais de tempo, né? Então, acho que ela estava cerca de 1 mês lá. Então, ela estava levando roupa de academia e estava fazendo um convite para um amigo dela de correr. E o correr, se não tiver a entonação certa, é a prática sexual, de fato. Como se ela estivesse convidando ele. Exatamente. Então, ficou uma situação constrangedora. Ele explicou para ela e a gente deu risada quando ela contou. Ainda bem que ele falou numa boa, né? Que se pega alguém mal intencionado. Mal intencionado, ali, né? opa! Né? Então... E como era a questão ali na escola, né? Na sua sala você falou, né? Que pela proximidade acabavam tendo brasileiros, mas você conseguia ter uma integração com pessoas de outras turmas ou nas atividades que você fez? Como que foi essa questão de relacionamento, né? Com as pessoas ali nessa semaninha que você ficou lá? Legal. Então, eu fiquei um horário estendido, né? Então, eu entrava às 7 da manhã, saía por volta da 1h30 da tarde, a gente tinha 2 intervalos. Nesses intervalos, como era de curta duração, não estendia para sair da escola. A gente comprava um lanche e ficava dentro das comodidades da escola mesmo. Então, lá a gente conversava com outros alunos de outras regionais, de outros países que não eram só brasileiros, né? Porque na minha sala tinha muitos brasileiros. Que outras nacionalidades tinham lá que você conseguiu conversar, ter contato? Pois tinha de todo lugar. Tinha o Léo, que estava na minha acomodação também, ele era dos Países Baixos, tinha de Taiwan, tinha de Orlando. Gente, que legal. Eu nunca, assim, imagina que as pessoas viriam talvez de tão longe. Porque se você pensar, né, na América do Sul, os espanhóis não vão para Buenos Aires fazer um curso de espanhol, né? Então ali sobra pra gente, né, do Brasil. E para alguém que vem, depois acho que vem aproveita passear e... porque ela falou Países Baixos, né? Você falou Taiwan também. Também. Então, você pensa, é muito longe. E que legal que possibilitou esse contato, né? Exato. A escola também, ela oferecia alguns
cursos livres, digamos assim. Então, no meu primeiro dia, né, primeiro dia de aula, na segunda-feira que eu estive lá, eles fizeram uma visita guiada. Então, eu estava no bairro de Palermo, a gente foi a pé para Belgrano e o bairro Tino. O bairro Tino, ele é semelhante ao bairro da Liberdade. Eu falo semelhante porque ele tem a temática, mas ele é muito maior, assim. Maior que a Muito Liberdade? maior que a Liberdade. Preciso Ele é conhecer, eu acho que incrível. eu nunca fui quando eu fui para Buenos Aires. Ele é incrível. Ele fica próximo ali a um restaurante que é dedicado ao Maradona também. Então, tem os grafites mesclando a cultura japonesa com o Maradona. É algo bem Que bacana. beleza, né? Uma cultura japonesa com Maradona. Maradona, tudo junto. É o futebol, né, que une, né? Eu vou fazer uma pergunta Exato. importante agora para você, que acho que é uma coisa que todo mundo... E a grana, assim? Você sentiu um poder de compra maior? Você achou as coisas baratas? Você achou as coisas mais caras? Conta pra Momento gente, da verdade, Davi. gente. Buenos Aires, Argentina é barato mesmo? Como se diz, para algumas coisas assim, aqui é jogo aberto. É, Pode a falar verdade. a real aí, porque é importante, né? Bom, eu fui nesse intuito, né, de gastar a plata toda. A plata, aqueles bolos de dinheiro que a gente... Tanto que eu comentei pra vocês no começo, né? Não foi uma viagem planejada há muito tempo. Eu tinha uma graninha guardada, poucos dias de férias, então unir o útil ao agradável. Só que os bairros que eu estava, tanto para morar quanto para estudar, eram bairros caros. Então, para comer, fazer a conversão ali, eu não gastei menos de R$100 para comer por dia, assim, para almoçar, Sim. sabe? Então, eu achei caro. Porque aqui em São Paulo a gente acha um PF mais Sim. barato. Pela situação que o país se encontra, a gente acha que vai acabar gastando menos, né? Exato. Pensei que fosse gastar menos, que o nosso Mas poder... deve ter comido bem também, né? Sim, exatamente. olha Não lá. comi mal, comi bem. Deu para aproveitar bastante. Tem cara sim. de que, né? Aproveitou. não Sim, tem, né? aproveitou, tava feliz. E eu acho que isso também é legal da Argentina, porque também essa questão da culinária, normalmente pra gente que é brasileiro, a gente aceita muito bem, né? Pelo fato das carnes, né, principalmente, né? Mas teve alguma coisa que você comeu, que você experimentou que fosse diferente? Ou até alguma coisa cultural que você não esperava dos argentinos e que te chamou a atenção? Você deu algum choque cultural? Comer umas empanadas, alguma coisa Eu achava que era desse jeito, não era. Ou eles têm esse hábito que eu não estava esperando, alguma coisa do âmbito cultural. A empanada eu não comi, mas eu comi o choripã, que é um prato típico deles, né? Comparado a São Paulo, seria o pão com mortadela. No nosso deles é um entendi. pão com uma carne de porco, bem gostosa. E de cultura estranha, talvez seja aquele chá compartilhado, que é o tchê deles, né? Então, eles tomam um chá, é muito frio lá, né? Na região, na época que eu fui também estava bastante frio. Eles tomam chá e compartilham. E até foi um tema de aula disso, né? A professora explicou que não se pode mexer o chá, eles têm todo um ritual com o chá. E nem limpar quando for tomar. Eu te passei, você tem que tomar sem limpar o canudinho. E você é teve falta que de tomar respeito. o chá assim Nem me compartilhado? ofereceram ainda, Não, nem me ofereceram. Ela pediu para sair da sala no momento. nesse momento, ai, Mas você preciso vê, ir né, ali. a gente às vezes se espanta, mas você vê nos bares aqui o pessoal passando narguilé um pro outro também, né? Exatamente. E esse é o legal da cultura, né? Da viagem, de você aproveitar e... Não, eu falei assim, brincando, né? Claro que se eu tivesse a oportunidade, eu não ia fazer feio, Desfeita. né? Não faria desfeita, com certeza. E com certeza ia trazer o chá pra cá e fazer com os amigos. Com os depois, amigos, né? Vamos aprender todos. vamos aprender boa. a compartilhar. Boa. Agora, Dávila, um pouquinho da questão de carreira, que foi o que te levou para essa viagem, para essa experiência, né? Quando você volta para o Brasil, depois dessas suas férias, né, com intercâmbio, o que você sentiu que mudou no seu dia a dia, no seu trabalho, né? Como que isso ajudou a alavancar, de fato, a sua carreira, né? Como essa uma semana fez diferença para você? Eu acredito que foi a questão de me empoderar mais, né? Além das palavras que eu não conhecia ou em reuniões eu entendia parcialmente, agora eu compreendo um pouco mais, estou mais empoderada no sentido de não ter tanta vergonha. Logicamente, eu não voltei fluente, eu ainda continuo com as aulas particulares, continuo com meus estudos paralelos, ouvindo podcasts em espanhol. Acho que tem muita ferramenta hoje em dia que a gente pode agregar. De qualquer forma,
acho que a palavra-chave foi essa. Acho que me dar confiança, sabe? Para poder seguir a reunião, ter esse acompanhamento melhor. E deixa eu te perguntar, tá planejando o próximo já ou não? Com certeza. Ainda na questão da língua espanhola. Penso em México, talvez, como próximo destino. Praia fazer... del Carmen, né? Tulum! Exatamente. Você olha pra cara dela, você vai... De boba não tem nada, não, Jeane. Então, o bichinho picou, Dávila. Exatamente. Eu vi isso na loja, que experimento. Quando fosse picada, eu ia querer procurar outros já destinos. Deve estar com o biquíni na mala. Já, com já certeza. Tá com as malinhas prontas, já só pra ir. Cancún, deve estar procurando uns lugares aí pra fazer o claro que assim, uma semana foi muito bacana, mas eu acho que como dica, sugestão, 2 semanas acho que ficaria ótimo. Se programar direitinho, uma curta duração de 2 semanas ficaria melhor. O idioma espanhol, ele tem a gente tem o idioma latino, na verdade, né? O brasileiro tem uma facilidade maior para aprender devido às proximidades de palavras também, né? Então, é muito legal isso, né? Você sentir nesses 15 dias se você precisa de mais ou se você quer mudar um destino, né? Você que está indo... quando você escolhe uma mesma escola em 2 cidades diferentes no país, você pode... dividir o seu intercâmbio e conhecer 2 lugares diferentes, com 2 culturas diferentes. A gente está tão perto aqui no Brasil do Rio de Janeiro, e o sotaque é diferente, a comida é diferente, é tudo diferente, né? Então, é muito legal ver essas histórias, né? Sim, né? E tão perto que você foi tão perto, mas agora já está querendo, né, explorar outras fronteiras. E tem algum outro programa que você queira fazer além do idioma? Tem alguma coisa que já te chamou a atenção, assim, que você gostaria de fazer, já que você entrou nesse mundo aí do intercâmbio? Putz, ainda não pesquisei a fundo outras temáticas de curso, né? Mas eu acho que voltada mais à gestão de projetos, talvez, seria bacana estudar fora também. Ou até uma pós-graduação, né? E hoje em dia as escolas, né, quando você tem um nível, quanto mais alto o seu nível, você falou que entrou no intermediário, mas quanto mais alto o seu nível, as escolas têm uma oferta muito grande de aulas eletivas. Então, eu tenho espanhol, já falo espanhol, você pode fazer espanhol para negócios, espanhol no mercado de trabalho, cultura espanhola, como preparar um currículo, como participar de uma entrevista... espanhol no marketing, espanhol... Então, espanhol com dança flamenca. Olha! Espanhol com culinária. Tem muita coisa que o estudante pode escolher e de acordo com a necessidade dele. Ele não vai pôr a Davis num curso de espanhol com culinária se ela estava querendo melhorar a carreira de negócio, não ia fazer né? sentido para aquele momento. E agora com experiência, né, Davis? Já vai mais... calejada, né? Como a gente diz, né, Jane? Já conhece o caminho. Já sabe o caminho, vai ficar mais fácil. E você acha assim que... Porque você usou seu período de férias e você foi estudar. Então, às vezes as pessoas pensam, nossa, mas usou férias para estudar, né? Pra você, ainda assim, ficou com aquele aspecto de férias? Você conseguiu curtir o local? Você conseguiu fazer passeios? Como que foi essa parte? Eu acredito que não foi obrigação, sabe? Não coloquei isso em momento algum como uma obrigação da empresa, nada do tipo, né? Foi total interesse meu, então eu fiquei sonhando por semanas como que eu ia desempenhar lá, né, na Argentina, o que eu ia fazer. Então, eu criei meu próprio roteiro, claro que eu adaptei com as amizades que eu fiz lá, né, então fiz amigos, tanto na casa quanto na escola. Depois da aula, a gente metia o pé e ia passear. Então, fizemos alguns passeios com a escola e outros passeios separadamente, né? Então, foi prazeroso também como período de férias. Olha que legal. É isso, foi para estudar o idioma, mas conseguiu fazer outras atividades, né? Mas como você falou, né? Você pode associar o seu período de aprendizado com atividades prazerosas. Acho que esse é o grande segredo do intercâmbio, né? Porque é o que ela falou, eu não saí daqui com aquela culpa, vamos dizer peso, assim. Vou usar as férias para estudar. Tenho que fazer isso. Não, e aí quando você sai assim, o seu aprendizado é muito mais gostoso, né? Ele vem naturalmente. Mas, nosso tempo tá acabando. Meu Deus. Passa muito rápido, né? Passa. E para finalizar, eu vou fazer a primeira pergunta, depois você encerra. Davis, eu queria que você falasse, para quem tem vontade, para quem tá pensando, para quem tem medo, que recado você daria?
Bom, ouça o que seu medo tem a dizer, mas vá com ele mesmo, né? Se programe no sentido de entender suas oportunidades, né? Porque talvez se não fosse a oportunidade do trabalho agora, eu deixaria para depois. Como eu deixei com o inglês, eu já quis fazer intercâmbio para o Canadá, foi antes da pandemia, eu deixei para lá, foi algo que estava dormente em mim, né? Então, veio a oportunidade, veio ali a necessidade também, né? De me dar mais, né? Me doar mais a um cargo novo. Então, foi o útil ao agradável. Então, se programe, identifique seu momento, identifique onde você quer chegar e faça isso acontecer. A Experimento está para ajudar também, né? Questão de tempo, né? De semanas, dias, que você melhor puder encaixar, né? Não, com certeza. Dávila, você foi incrível. Eu gosto muito quando a gente tem esses bate-papos para saber um pouco mais da história. Dando uma camiseta azul para ela, trabalhar com a gente pra trabalhar já, né? aqui com a gente, para você realizar seus sonhos, né? Quem sabe ainda ir pro Canadá, aprender outros idiomas também. Então, eu sempre gosto muito desse bate-papo, de saber como é na realidade, né? O dia a dia do intercambista. Só desejar realmente muito sucesso na sua carreira. Tenho certeza aí que você fez um investimento que vai valer muito a pena e que você vai colher, já está colhendo frutos, né? E vai colher coisas muito boas futuramente, que você tenha muitas viagens de negócio também para a Argentina, pelo mundo, quem sabe, não é mesmo, né? E fico muito feliz em ouvir o seu relato, de verdade, te agradecer muito. Agradecer também, Maurício, né, pelo bate-papo, pela presença aqui com a gente. Obrigado pela aula de espanhol no começo. Pela aula de espanhol. Olá, que tá? Olá, que tá? E uma despedida em espanhol agora. É verdade. Pra gente se despedir, pessoal. Fogueira, né, Dávila vai se despedir de vocês em espanhol. Tchau. Brincadeira. Saludos a todos. Gracias. É isso. Então, saludos a todos. Valeu, pessoal. Obrigado. Beijo, tchau. Tchau. Expert Talks. Expert Talks.